A palavra do Senhor para a nossa meditação está no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5, e diz assim as Santas Escrituras: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, pois a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia! Estamos diante de uma palavra gloriosa que nos conta sobre a trajetória daquele que seria o libertador do povo de Israel. E olhando com os olhos da fé, começa a refletir de como Deus trabalha na lapidação e preparação da vida de um homem ou mulher de Deus que ouve o chamado dele e diz: Eis-me aqui. E independente do que você viveu, fez ou aconteceu na sua vida, até o dia em que Deus bradou forte ao teu coração, Ele nos garante que dos nossos pecados Ele não lembrará jamais. Mas, contudo, não basta ter entendimento ou ser instruído. Moisés tinha toda a sabedoria egípcia, era instruído, conhecia suas divindades, se vestia, falava, era um guerreiro, um príncipe egípcio. Mesmo sendo hebreu, e por conta disso, em certa ocasião, por matar um egípcio, teve que fugir para o deserto distante para não morrer. E do seu nascimento até os 40 anos, assim foi a primeira fase na vida de Moisés. Agora Moisés se vê em uma fase diferente daquela que aprendeu desde o seu nascimento. Novas experiências, pessoas diferentes, deserto, trabalho e Deus lapidando e preparando o vaso. Aqui Moisés já está totalmente diferenciado. Durante esses 40 anos no deserto, o cabelo cresceu, as vestimentas mudaram, o falar já não era o mesmo, o cuidar com as ovelhas trouxe paciência, experiência e zelo. Então é chegada a hora que Deus se manifesta a Moisés no seu Monte Santo, Horebe. E a Bíblia nos conta, no verso 2, que apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e aquela sarça não se consumia. Ele quis se achegar mais perto, porque a sarça não se consumia. E assim também na vida daqueles que são nascidos no fogo. A chama arde e não se apaga. Mas se tiver alguma coisa que ainda te impede de se achegar mais perto de Deus, Ele manda que você tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Porque o lugar que o Senhor habita, você não pode entrar de qualquer jeito. Moisés ainda usava as sandálias que ele trouxe do Egito. Muita coisa mudou, a aparência mudou, mas ainda tinha algo do Egito com Moisés. Há um limite dentro de nós. Quanto mais perto de Deus, mais nós temos algo a renunciar. Muitas vezes saímos do Egito, mas o Egito não sai de dentro de nós. Por isso que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Moisés estava ali tendo a maior de suas experiências. A partir daquele momento, aos 80 anos, Deus se manifesta ao teu servo como único e poderoso Deus, aquele a qual, sem as presença dele, não seremos nem faremos coisa nenhuma. Quando Moisés volta ao Egito, Deus estava com o controle de tudo. Se você tem ouvido, obedecido o chamado do Senhor na sua vida, nada vai conseguir te parar nesta terra. Se prepare para o novo de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém.